Olá, mais uma vez, seja bem-vindo ao Painel Católico. Eu sou o Thiago Amorim, apresentador desse programa semanal, que tenta trazer para você, através dos temas que nós escolhemos, algo relevante, com informações e formações, debates e discussões que temos em torno dessa mesa, como muitas vezes você deve ter em torno da mesa da sua casa, com os seus familiares, com os seus amigos. O que nós queremos aqui é reproduzir muitas vezes cenas do seu cotidiano, mas trazendo especialistas que podem melhorar as nossas informações e a nossa formação sobre um determinado assunto. Como sempre, esses especialistas aceitam o nosso convite, gentilmente vêm até o Painel Católico para colaborar com a realização do programa e a distribuição dessas informações que nós vamos fazer aqui hoje. O tema de hoje do Painel Católico, vocês sabem que nós gostamos de temas difíceis. Temas fáceis a gente não gosta. A gente gosta de trabalhar assuntos que a gente fala, puxa, esse deve doer na alma de todo mundo. Esse deve dizer respeito a todas as pessoas. E afinal de contas, o sexo, a vida sexual, a sexualidade, no geral, não faz parte da vida de todos nós? Não faz parte das nossas próprias descobertas? Não faz parte da nossa pessoalidade? Não é uma dimensão da vida humana tão importante? Esse é o tema de hoje, a vida sexual. Nesta vida, nesse tempo que nós vivemos, nesse mundo moderno que nós vivemos, com as dúvidas que nós temos. Para discutir esse tema da sexualidade, do sexo no século XXI, nós trouxemos aqui os dois convidados de hoje. Um deles, a doutora Bruna Drissen, e que eu pedi gentilmente para ela pronunciar o seu último sobrenome. Doutora Bruna Drissen. Pidlusnich. Muito obrigado, doutora, por você ter aceito o convite e estar aqui conosco. Doutora Bruna é médica, está fazendo especialização em ginecologia e obstetrícia e é instrutora do método Billings. Está aqui conosco também o professor Robert Hauptmann, que é teólogo pela PUC, palestrante, bacharel em administração, pós-graduado em espiritualidade e professor de vários colégios, entre eles o Colégio Internacional Everest, e atua com coordenação de pastorais, com assessoria teológica. Obrigado também, Robert, de ter vindo aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, Thiago, pela oportunidade de estar aqui hoje. Muito bem, vamos começar. Tem uma frase do Santo Tomás de Aquino que eu gosto bastante. E Santo Tomás diz assim, que o sexo é o deleite no corpo do amado e todo homem merece. Muito bem, eu sou fruto, Robert, de uma educação, de uma geração de educados dentro do seio da Igreja Católica, em que quando a gente fala de sexo, a gente geralmente pensa em pecado. E o Santo Tomás de Aquino diz para mim que isso é um deleite. Com quem que eu fico? Eu acredito que isso é um pouco a confusão em relação à visão do pecado original. O pecado original, talvez muitos pensem que esteja ligado a uma atividade sexual dos nossos primeiros pais, de forma equivocada, e por isso, por causa do sexo, que eles teriam sido punidos. Na verdade, não tem absolutamente nada a ver com o sexo, a sexualidade dos primeiros pais, né? O pecado original é outra coisa. Mas essa visão ela ficou um pouco distorcida e a gente percebe que se tem essa noção, às vezes, popularmente errada, né? Dentro da igreja, ou até mesmo aquelas pessoas de fora olhando para a igreja, dizendo, não, a igreja condena o sexo, isso, ela condena a sexualidade, ela vê de uma forma equivocada isso, e a gente vamos tentar aqui nessa conversa esclarecer um pouquinho esses pontos. Perfeito, porque eu acho que há muitas coisas a serem esclarecidas, doutora Bruna. Vou lhe chamar só de Bruna, pode ser, doutora? Há muitas coisas a serem esclarecidas, Bruna. Recentemente eu li uma matéria que nos Estados Unidos um casal procurou um médico, e isso virou até tema de sketch de humor aqui no Brasil, de um grupo de humoristas, mas a base é verdadeira. Um casal já com 30 e poucos anos, do interior dos Estados Unidos, procurou um médico para saber por que eles não estavam conseguindo engravidar. E acabaram descobrindo que para isso era preciso ter o ato sexual. Estamos falando do ano 2015, foi ano passado que isso aconteceu. Quer dizer, as pessoas têm dúvidas a este ponto sobre a vida sexual e a sexualidade delas? Nessa era de informação que nós estamos,
As pessoas estão tão pouco informadas ou tão pouco conhecedoras dessa dimensão da própria vida? Acho que sim. Nunca recebi nenhum caso tão emblemático, Uhum. né? Mas acho que sim. Acho que as pessoas têm pouca intimidade com o assunto. Como o Robert falou, acho que talvez pela educação, acredito que pela educação, as pessoas se conhecem pouco. E se sentem envergonhadas de falar sobre isso, né? Por mais que a gente tenha muitos lugares dizendo que isso seria uma conversa para ser em casa, para ter com os pais, com os filhos, enfim, isso ainda não é prática, isso ainda não é o comum, né? Então, Uhum. com quem que a pessoa fala, né? Daí muitas vezes isso acaba chegando quando já está num nível patológico, quando já está num nível de doença, isso acaba Aham. chegando muitas vezes no consultório. Seja no consultório médico, seja no consultório do psicólogo, seja do terapeuta. Sim. Mas quando isso já saiu do nível fisiológico. Quando isso Entendi. já entrou para um nível da doença, realmente. Porque assim, nós né? temos realidades, por exemplo, de meninos e meninas que crescem numa grande capital, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, etc., e que, portanto, têm um acesso também a médico muito mais fácil, né? Mas nós temos aqueles que crescem aí nos rincões do Brasil e que não têm acesso a isso, nem às mesmas informações que se tem nos grandes centros, nem a medicina, né? Às vezes tem lá um médico para a cidade, etc. e tal. Então, quer dizer, isso acaba ajudando nessa camada, digamos assim, nebulosa em torno da vida sexual, e aquelas histórias que às vezes chegam a virar tema de literatura, né? Ou não. Acho que sim, acho que sim. Mas mesmo nas grandes cidades, o nosso acesso à informação, o acesso à informação desses jovens casais, desses adolescentes, ainda assim não é uma informação tão fácil, né? Porque muitas vezes é uma informação da internet, por exemplo. E que É tem uma muitos informação, erros, né? exatamente, que é uma informação muito distorcida, Uhum. né? Distorcida ou para essa visão de que nada pode, ou para a visão de que tudo pode, tudo é certo, tudo é correto, tudo faz bem. E que também não é a visão do sadio. Até Aham. medicamente falando, né? Sim. Não colocando uma questão moral, mas Religiosa. religiosa, enfim, mas colocando uma questão do médico mesmo. Nem tudo também é sadio, né? Então você, mesmo nas grandes cidades, o acesso à informação de qualidade, muitas vezes ele fica a desejar, ele fica aquém daquilo que a gente esperaria. Entendi. Robert, nós estamos falando aqui com a Bruna sobre o conhecimento do próprio corpo, o conhecimento da própria sexualidade. Tudo isso me remete, eu estou aqui tentando pensar agora como um adolescente. E isso me remete, então, a eu tocar o meu corpo, eu conhecer a mim mesmo, eu saber os meus limites e certos toques do meu corpo e certas experiências que eu tenho em relação à minha corporeidade, são ou não são pecaminosas? Quer dizer, até que ponto isso se torna um drama moral na vida do cristão, sendo que a vida sexual também é descoberta e é descoberta física, muitas vezes. Em relação, principalmente, que nós estamos conversando da informação, não é? Eu entendo assim de que as famílias deveriam ser esse local de esclarecimento dessas dúvidas, inclusive esta que você coloca, né? Obviamente a gente sabe que nossas famílias, não só no Brasil, mas no mundo, perderam um pouco do passo da história, né? Os jovens, adolescentes estão muito além no sentido da informação, talvez não seletiva, né? Uhum. Mas não formados exatamente, não é? Então, e a igreja, ou seja, as instituições religiosas, diria até outras igrejas, tem tentado também suprir esse espaço através, por exemplo, na Igreja Católica, da Pastoral da Saúde, que deve ser um auxílio nesse aspecto, né? Mas é importante entender também de que a concepção do sexo ou da sexualidade dentro da igreja, ela precisa ser esclarecida, e esse é um dos casos. Ou seja, o jovem ou adolescente, ele fica em dúvida até que ponto ou como que eu me relaciono com isso, né? E aí ele vai conversar com o padre, ou vai conversar com o pai, ou vai conversar com os amigos dele. Existem caminhos menos traumáticos, né, Robert, para fazer essa descoberta. Isso, claro. Mas, assim, de partida, é importante entender de que, para Deus e, claro, para a igreja, o corpo não é algo pecaminoso. Não é isso, em primeiro lugar, né? Ou seja, nós não podemos enxergar nós como espíritos e que, infelizmente, temos um corpo a suportar. Não, nós somos um composto de corpo e alma, se é que podemos dividir. Na verdade, não deveríamos dividir assim, não é? Sim. Então, ou seja, essas experiências, como você falou do corpo, também são experiências do próprio ser, não é?
quais são os limites. É um pouco complexo nós falarmos aqui numa rede nacional de certos limites. E há né? uma teologia do corpo tentando resgatar isso, né, atualmente. Né? Falando filosoficamente, a gente deveu muito à tradição platônica de negação do corpo. Né? O corpo me traz coisas ruins, o pecado entra pelo corpo. Né? Então, me parece que a gente tem tentado superar essa tradição agora e olhando para o corpo com esse olhar que você estava falando agora. Né? Quer dizer, mas Deus tem corpo, né? Deus não poderia ter algo que eu não tenho. Né? Deus tem corpo e eu tenho corpo. Né? Um corpo análogo, obviamente, não é o mesmo corpo, mas um corpo análogo ao de Deus. Então, isso foi desejado, foi criado, etc. Então, é interessante a gente falar isso para você que está nos assistindo agora. Né? Estamos tentando aqui esclarecer os primeiros conceitos no sentido que, primeiro, falar de sexo, tratar do assunto em casa, com o padre, com o pastor, com amigos de verdade, né? Aqueles amigos verdadeiros, né? Com o médico. Quer dizer, não tem nada de imoral, não tem nada de pecaminoso, na verdade é necessário tratar do assunto. E me parece ser apenas um aspecto da grande descoberta que cada um tem que fazer de si mesmo, né? Em que a sexualidade entra como um elemento. Exatamente. É um elemento, mas que é um elemento que não pode ser negado. Exato. Né? Em momento nenhum, em situação de vida nenhuma, ele tem que ser negado, porque a partir do momento que ele é negado, ele começa a gerar doenças, ele começa a gerar seus transtornos, suas situações patológicas, exatamente. Então, né, a sexualidade faz parte de quem eu sou. Né? Então, eu sou eu porque sou mulher. Penso do jeito que penso, ajo do jeito que ajo porque sou mulher. Né? O Robert completamente diferente porque faz parte, a nossa sexualidade envolve o que a gente pensa, o que a gente, da forma com que eu ajo, a forma com que eu falo. Como eu enxergo o mundo. Como eu enxergo o mundo, exatamente. Eu quero, para complementar aqui a nossa conversa, trazer as palavras do Santo Padre, né, do Papa Francisco, na sua exortação da alegria do amor. Há dois trechinhos, duas frases dessa carta. Eu vou pedir que o pessoal da produção coloque no vídeo para que o pessoal de casa possa acompanhar. A primeira frase diz o seguinte: o próprio Deus criou a sexualidade, que é um presente maravilhoso para as suas criaturas. Né? Vai ao encontro da frase de Santo Tomás de Aquino que eu usei para abrir o programa. E a segunda frase, o segundo trecho da carta: os jovens devem receber educação sexual para que entendam que no mundo atual são bombardeados com mensagens que não se preocupam com o seu bem e sua maturidade. Quando fala educação sexual, eu que trabalho numa escola católica também, arrepiam-se todos os nossos pelos, porque há educação sexual e educação sexual. O que o nosso governo federal tem tentado fazer nos últimos anos é uma educação sexual ideológica. Né? Nós ouvimos falar daquele kit famoso que ia ser distribuído e por pouco não foi distribuído para crianças de 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. Então, Robert e Bruna, me ajudem. Que educação sexual é essa a que o Papa Francisco se refere e que as escolas católicas, por exemplo, também poderiam assumir sem cair naquela educação sexual ideológica do governo federal? Eu, como professor, também tive a oportunidade de me defrontar com certas situações onde, apesar de não fazer parte do contexto da matéria, o assunto vinha à tona, naturalmente, entre os adolescentes, né? Dúvidas que talvez eles não conseguissem exprimir em casa. Então, claro, a educação vai passar por quem educa também, ou seja, quem é o professor, quem é o responsável por dar aquele conhecimento, aquela matéria, aquela disciplina. Existe o aspecto biológico, ótimo, isso já é contemplado nas disciplinas, né? Mas e o aspecto formativo? Quem é que está habilitado a fazer isso? Exato. Não é? Será que somente as escolas católicas ou cristãs devem responder por essa formação? Será que não teria uma outra forma de se fazer isso também? Não é? Ou seja, falamos da família, falamos da igreja, falamos da escola, ou seja, são instituições que deveriam ter um pacto, né? Havia esse pacto educativo nessas instituições para que contemplasse um bem do crescimento do jovem, do adolescente. Isso, infelizmente, está quebrado, né? Então, fica realmente o receio dos pais de entregarem seus filhos e quem vai conversar sobre isso com os meus filhos, não é? E aí uma pergunta, Bruna, antes de você completar, é uma curiosidade mesmo. Hoje uma criança de 7º ano, 7º para o 8º ano, ela tem ali seus 12 para 13 anos, na escola ela aprende o aparelho reprodutor masculino e o aparelho reprodutor feminino.
12, 13 anos é a idade adequada para se tocar nesse assunto? Olha, não sou professora, né? Então eu não tenho essa experiência, assim, mas acredito que seja o caminho. Seja, se não por aí, é muito próximo disso, acredito, sinceramente. Porque você está entrando na puberdade. Isso. Então você tem meninas que estão, algumas até já entraram, né, com 12 anos, a gente tem muitas meninas que já começaram a sua menstruação, enfim, que já entraram na puberdade. Então, acho que talvez, se não for isso, é muito próximo disso. Talvez ali 11, 12 anos seria realmente o momento de você colocar isso. E não tão antes, como a gente, né? Você mesmo citou lá, tinha projetos que falavam em crianças de 6, 7 anos. Quarto ano, sabe, umas coisas... absurdas. É uma criança, sim. né? Então, acho que lá você está fugindo realmente até do momento cronológico. Da maturidade da mesmo maturidade do física, indivíduo. da maturidade física, assim, sabe? Até, então, não está acontecendo nada no corpo, então ele não está preocupado com aquilo ainda. A preocupação ainda é uma preocupação de criança, né? Com 11, 12 anos, o corpo está mudando. Então, daí... Dá sinais. Exatamente. Daí, a escola tem que vir com a formação, a família tem que vir com a formação, para que isso faça sentido. Senão, isso fica desconectado, né? Senão, eu estou falando de um assunto, mas para ele não está acontecendo nada. Então, fica fora do contexto, assim, para ele. Posso Para fazer concluir. Ok. Sim. Só para dizer assim que eu compreendo sempre a escola ou a igreja como instituições subsidiárias da família. Ou seja, a família Perfeito. que deve ser a responsável por esse processo, né? Concordo plenamente. E acho que você também, né, imagina que a família, como não só célula da sociedade, no sentido social, da cidadania, etc., mas também no sentido de valores, né, de igreja doméstica, como a gente costuma falar. Então, veja quanta coisa interessante ainda temos para abordar sobre esse assunto. Eu vou precisar chamar um intervalo, peço que você continue assistindo aqui a Rede Católica da Igreja e já continuamos com o debate. Muito bem, estamos de volta aqui com o Painel Católico. Hoje o tema é sexualidade ou uma vida sexual feliz, uma vida sexual cristã, né, que não vá contra nenhum preceito da nossa fé, da nossa igreja, e que também não esteja arraigada em moralismos que não dizem respeito à fé cristã. Eu costumo dizer que a fé cristã é a fé da graça, a religião da graça. Então nós precisamos conhecer bastante a nossa fé, inclusive nesse tema da sexualidade, para saber se não há alguns sacrifícios, não há algumas negações que estamos fazendo que não são necessárias de serem feitas, ou se não estamos fazendo certos sacrifícios que deveriam ser feitos na vida conjugal, na vida sexual. Aqui no intervalo, estava aqui com a doutora Bruna, com o professor Roberts, nós estamos falando um pouco sobre isso, e aí vou lançar a pergunta para o Roberts. Robert, imagino que muitas pessoas que estão nos assistindo, e eu, dentro da filosofia clínica que eu pratico, eu escuto muitas pessoas, eu atendo, né, seus lamentos, escuto um pouco da sua intimidade, e vejo o quanto a vida sexual se tornou um fragmento da vida. Então, ela tem a vida do dia a dia dela, ela faz lá um monte de coisas, ela tem um monte de ocupações na sociedade, ela é mãe, ela é isso, ela é aquilo, etc. E daí tem aqui, entre parênteses, vida sexual. E quando se pergunta isso, ela fala, ih, Tiago. Daí sempre começa com, ih, Tiago, né? Ou porque, enfim, não está feliz no casamento, etc. e tal. Ou porque tem alguma neurose, algo de fundo psicológico. Isso eu digo para embasar a seguinte pergunta. É possível que a vida sexual integre a espiritualidade e que efeitos isso tem na pessoa? Eu acho que é um assunto muito interessante e pouco explorado ainda, não é? Como cristão e católico, sabemos de que a vida sexual ou a vida sexual genital, no caso, que é própria dos matrimônios, no caso, né? A gente já estava conversando de que todo ser humano é um ser sexual que tem relações como homem ou como mulher. No caso do matrimônio, marido e mulher praticam o ato conjugal. Na carta que já foi citada aqui, da Alegria do Amor, do Papa, o Papa reconhece que houve um certo erro também da parte da Igreja, ao ter insistido muitas vezes em aspectos médicos ou bioéticos, ou dogmáticos, ou moralistas,
no que diz respeito a esse dever conjugal ou ao ato conjugal, e esquecido um pouquinho da dimensão de complementariedade, porque sabemos, né, que o matrimônio tem dois fins, que é o unitivo e o procriativo. Né? Ou seja, o ato conjugal deve estar voltado para esses fins do matrimônio também, ou seja, a pessoa deve estar aberta à vida, para receber uma nova vida, mas também existe um fim de unidade. Ou seja, no ato conjugal é que se realiza plenamente a unidade do casal, a comunhão completa de duas vidas. Ou seja, ali se nós podemos dizer, você usou essa expressão de igreja doméstica, e se o marido e mulher são ministros deste matrimônio, é realmente no ato conjugal que se dá a oferta total e plena daquela consagração. Mas, Robert e Bruna, tem muita gente nos assistindo que eu imagino que ainda pensa, a depender da geração, da educação que teve, que o sexo é para procriar e era assim que o padre ensinava. Então, mas isso, né? Isso é triste, né? Porque de ouvir ainda, e a gente escuta até nos cursos de noivos, né? A gente participa de um curso de noivos. Isso, quando você vai estudar, né? Desde 69, lá, desde a encíclica de Paulo VI, quando ele fala, né, da Humanae Vitae, lá, ele já fala que não é assim. Eu não sei de onde que a gente tirou essa ideia. Eu não tenho ideia, porque eu também escutei isso, e eu não sou dessa geração, mas a gente continua acreditando nessa ideia. Né? Como eu acho que isso é um ranço histórico mais antigo, sabe, Bruna? Porque, por exemplo, na Idade Média, as pessoas tinham relações sexuais conjugais, portanto, marido e mulher, pouquíssimas no ano. Porque, por exemplo, dia santo não podia ter relação sexual. Quaresma não podia ter relação sexual. A mulher grávida não podia ter relação sexual. Então, os historiadores, né, tanto cristãos como não cristãos, concordam que a média de relações sexuais de um homem medieval era de 8 a 10 relações conjugais no ano. Então, por quê? Porque ele tinha que respeitar o calendário cristão. E aí, por isso também havia muita infidelidade, etc. e tal. Eram outros tempos, né? Talvez, estou aqui agora, enfim, lançando, talvez a igreja tenha que ter sido um pouco mais firme em relação a algumas práticas pedagógicas dela, no magistério dela. E acho que esse ranço ficou, você não acha? Acho que sim, mas acho que então, né, como o Robert falou, em rede nacional é preciso que a gente diga isso, né? Diga que pelo menos, então, desde 69, isso a gente tem escrito, né, para deixar muito claro, a igreja fala que o sexo tem como função essa união do casal, esse bem do casal, essa intimidade do casal, esse prazer do casal, né? Porque a palavra prazer, então, ela é quase vista como algo assim horroroso. A palavra, né? já lembra pecado. Exatamente. E é preciso que a gente deixe isso claro. A gente deixe claro que, assim, que santo é o meu casamento, que bom é o meu casamento quando eu faço meu marido feliz, quando eu faço, né, quando ele me faz feliz. Eu quero me unir a ele nessa intensidade. Também, exatamente. Né? Sabe? Eu costumo dizer nos meus cursos que o ato sexual conjugal no final do dia, ele é fruto de um dia de harmonia. Exatamente. De um dia de unidade. Porque culmina no ato sexual. É só na música que de dia a gente briga, de noite, né? É só na música, né? Porque na vida real não é assim. Na vida real é uma relação harmoniosa, uma família harmoniosa, um dia harmonioso que culmina com um casal feliz à noite. Sim. Né? Essa é a realidade. Para a pessoa que está nos assistindo e está infeliz com a sua vida sexual dentro do seu matrimônio, por exemplo, isso pode ter sido uma grande dica que nós acabamos de dar, né? Como é que está a relação do casal, a harmonia dos dois. Né? Às vezes a pessoa está olhando apenas para a esfera sexual, mas e a relação, e a convivência dentro de casa? Não é, Robert? Acho que era isso que você falava também, sobre a culminância, o sexo ser a culminância. Isso, e é importante entender também que a gente tem algumas distorções, não é, no entendimento. Sempre se pensou, se falou, e muitas vezes, e o Papa reconhece isso nessa última exortação, ele fala de que o cristão muitas vezes foi visto como aquele que no matrimônio dava o amor que seria oblativo. Então eu tenho que entrar no matrimônio, eu já ouvi tantas vezes, para dar amor. Eu não posso esperar receber, eu tenho que dar amor. Ninguém vai ser feliz esperando receber. E na verdade não. O Papa ele vai poetas disseram isso, como Carlos Drummond de Andrade, dar sem receber. O Papa discorda disso, porque na verdade a atração, o amor erótico que o Papa Bento XVI vai dizer na outra encíclica dele, Deus Caritas Est, vai falar de que aquele que deseja o outro e vai se complementando com aquele amor que se dá ao outro. Ou seja, os dois se complementam
Não é? Então, é necessário esse complemento dos dois amores, daquele que dá, mas daquele que também quer ser feliz. Claro. Eu vou fazer o outro feliz, mas eu também quero ser feliz. Então, nessa junção é que talvez muitos problemas vão se resolvendo, esse esclarecimento do que eu quero no meu matrimônio. Né? Então, às vezes, a pessoa vai ter uma dificuldade, vai falar para o padre vai dizer, não, mas você tem que fazer o outro feliz, tem que fazer o outro feliz. Claro, mas você também entra num casamento para ser feliz. Exato. Veja, Bruna, estava ouvindo ele falar agora e pensando em algum casal que possa estar assistindo e olhando um para o outro e dizendo, mas a gente é tão feliz, né? A nossa vida sexual é tão feliz, e se nós não nos protegêssemos, nós já teríamos 20 filhos, de tão feliz que é a nossa vida sexual. Então, por isso, você já imagina o que eu vou te perguntar. Uma vida feliz, então, sexualmente falando, que integre toda a dimensão da pessoa, ela não coaduna, ela não combina com aqueles métodos antinaturais de contracepção, ou combina. Por exemplo, combina com camisinha, combina com pílula, quer dizer, nós nos amamos tanto, nós somos tão felizes, nós somos tão um do outro, que nós nos amamos todos os dias, nós nos amamos todas as semanas, mas por isso mesmo a gente não quer ter 20, 30 filhos, então nós temos que nos precaver. E aí, doutora? Então, mas não existem métodos, né? E é esse o ponto que eu acho que vale mais a pena tocar. Não existem métodos que vão nos permitir viver de maneira extremamente sadia essa vida sexual, viver essa vida sexual sem me colocar em riscos, e aqui eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro, né? Por quê? Porque todo método anticoncepcional não natural, ou seja, artificial, ele tem o seu risco potencial. Isso a gente tem que deixar muito claro, né? Tá. Então, por que eu não posso viver minha vida sexual de forma feliz e harmoniosa, planejando os meus filhos da maneira né, que se eu quero ter 1, 2, enfim, quantos filhos a minha família comporta, de modo natural? Né? Sendo que a gente sabe que as taxas hoje de eficácia do método, por exemplo, né, o método Billings, que é o método natural que eu mais conheço, ele chega ali em 98%, 99%. Claro que ele é um método comportamental. Então, essa taxa é alta dessa forma para aquele casal que tem consciência e que toma ciência disso e que realmente opta em viver o método. Explica a diferença do método, Bruna, para tabelinha. Tá. Então, a tabelinha, ela é aquele método onde a gente pressupõe que o ciclo menstrual dure 28 dias. Então, uma mulher menstrue a cada 28 dias, né? Sangre de 28 em 28 dias. E que daí, mais ou menos, no 14º dia, ela seria fértil. Essa é a tabelinha, né? O método de ovulação Billings, ele esquece esse período. Então, por exemplo, ele não se preocupa com... dia fértil. Não, ele se preocupa com dia fértil. Mas, assim, ele não se preocupa com de quanto em quanto tempo eu menstruo. Por quê? Okay. Porque o foco dele não é a menstruação. Diferente da tabelinha. Sim. O foco do método Billings são os sinais que o seu organismo dá de que você está fértil. Doutora, nunca ouvi sinal de fertilidade. Isso para mim é incrível. E é isso que eu escuto. Todas as vezes que a gente vai falar com um grupo de mulheres... Voltamos ao ponto do bloco passado. Exatamente. Com um grupo de casais, enfim. Toda vez que a gente vai falar sobre esse assunto, elas dizem, mas e o meu corpo fala? Fala. Né? Fala. Seu corpo não fala quando você está com gripe? Da mesma forma, seu corpo fala quando você está fértil. Olha que né? Então, é esse autoconhecimento. Assim como eu reconheço que eu sou um ser sexuado, então, que o meu ser mulher me interfere no meu jeito que eu falo, enfim, todas as minhas coisas, o meu corpo também fala que se eu estou ou não fértil. Né? Essa percepção, esse conhecimento do que o meu próprio corpo diz que o método Billings propõe, entende? Então, não seria necessário, né? Aí entra o ponto, não seria necessário eu usar um método artificial para controlar aquilo que é natural. O teu corpo já dá o sinal, ele faz o controle. Exatamente. Entende? Mas, volto a dizer, ele é um método comportamental. Né? Então, você tem que ter um casal em harmonia, onde um homem e uma mulher, o esposo e a esposa, estejam de acordo e optem em viver aquilo. Né? Esse é o grande ponto. Entendi. Nessa questão, né? Por isso que a igreja ela acolhe esse método, né? Ela não cita exatamente este método, mas o método natural. Porque implica que o casal tenha essa relação de diálogo e também haja uma outra questão, como você falou, comportamental, a questão da continência, que talvez a gente aborde um pouquinho depois também. Podemos. Mas essa questão da continência de
de que naqueles momentos em que a mulher está fértil, então o casal não vai recorrer ao ato conjugal. Aham. Isso exige tanto da mulher quanto do homem um autocontrole, uma liberdade também para Sim, decidir sim. por isso. Então, Porque não talvez somos animais, né, Robert? E é talvez, preciso lembrar isso, né? A liberdade humana que reside também nesse instinto, claro, né? E no que fazer em relação ao instinto. talvez por isso que ele não seja um dos métodos assim que dê muito status, o Ibope, né? Uhum. Porque ele implica em diálogo, ele implica em eu me comprometer com aquilo. É muito mais fácil eu tomar uma pílula Ou a assim, ou a tabelinha mulher que a mulher tomar, né? controla sozinha, É. né? A tabelinha dela. Isso, Uhum. é bem isso. Então, justamente, exige um casal de fato. Exatamente. Exatamente essa palavra. Exige um casal. Você exige uma relação de dois, né? Você exige uma maturidade dos dois, né? A responsabilidade não é jogada sobre um ou sobre outro, né? Você tem dois, vocês têm uma dupla que decide junto se naquele momento quer gerar o filho ou se quer espaçar, Porque enfim. existe a possibilidade ou, né, Exatamente. É importante só rapidinho. fazer que o método também que você está citando, Bruno, ele é também utilizado para as pessoas que querem engravidar. Isso é importante entender sim. também, Sim. né? Exatamente. Porque muitos que nos assistem querem engravidar Eu nunca também. tinha lido mais sobre o método Billis, eu estou achando assim impressionante o quanto ele é filosófico, porque é o conhece-te a ti mesmo, né? Então assim, os sinais do corpo e você saber fisiologicamente falando, perfeito. Nós vamos ter que parar mais um pouquinho aqui para continuarmos o programa após o intervalo. Temos mais bloco, temos mais tempo para discussão. Você vê que interessante quanta coisa rica nós estamos aprendendo aqui hoje. Por favor, não saia daí. Chame inclusive amigos, familiares, etc. Avise-os do programa de hoje. Já já a gente volta aqui na Rede Católica da Igreja. Olá, estamos de volta aqui para o nosso terceiro bloco do Painel Católico. Eu quero aproveitar aqui na Rede Católica da Igreja, vocês sabem que esse programa e todos os programas dessa rede são transmitidos para mais de 1000 cidades, né? O Brasil todo pode nos acompanhar e quem não tem o sinal aberto na sua cidade pode depois adquirir aquele kit que consegue a transmissão do nosso canal, do site do Padre Reginaldo, da TV Evangelizar, você tem mais informações sobre isso. Mas eu quero aproveitar para mandar um abraço para as pessoas de algumas cidades que dão bastante audiência para nós aqui do Painel Católico, que é justamente o pessoal de Florianópolis, em Santa Catarina, Maringá, Aracaju, Belém do Pará, Crato, no Ceará. É a terceira vez que eu cito Crato, no Ceará. O pessoal da produção gosta muito do pessoal de Crato, o pessoal de Crato gosta muito do programa. Obrigado a todos vocês pela audiência aqui do Painel Católico. Mas vamos lá, continuando o nosso tema de sexualidade. Robert, eu já trabalhei por vários anos e você também trabalhou com adolescentes. E eu me lembro, eu estava em sala de aula na época, eu era professor na época, professor de escola, quando um filme, que eu não vou mencionar qual é, mas um filme nacional foi lançado em que a protagonista lá é uma garota de programa, uma prostituta. E então é sobre a vida dela, baseado na biografia dela, o filme, etc e tal. E o filme conta com detalhes a vida dela, né? Toda a vida sexual dela também, etc. Que ela saiu da casa dos pais com 15 anos, ela fugiu, entrou na prostituição, etc. E eu me lembro dos meus alunos adolescentes terem acesso a esse filme amplamente, né, e assistirem. E aquilo causar, e eu não estou falando isso agora não por um moralismo, mas por perceber nos meus alunos adolescentes uma perversão da imaginação deles. Quando você fala de sexo com um adolescente, hoje, com um jovem, ele relaciona sexo àquele tipo de animalidade, aquele tipo de prazer, que daí Aristóteles nem consideraria prazer, aliás, né? Aquele tipo de egoísmo, né? De ser satisfeito. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente pode também reagir enquanto família, enquanto igreja, enquanto sociedade, a essa perversão do imaginário do nosso adolescente, inclusive dos nossos adultos também, que foram criados nessas últimas gerações, tendo essa visão deturpada do sexo. O sexo, ele serve para me satisfazer em algo, né, em algum desejo ou necessidade que eu tenho, e o outro não importa. Desde que me satisfaça, não me interessa quem você é.
Me interessa que você me satisfaça. Eu vejo que isso é uma característica da nossa época, eu digo nossa época já pelo menos uns 50 anos, não é? Uhum. E envolve várias coisas, mas esse apelo, um deles, o apelo excessivo ao corpo, ou seja, o corpo hoje é mercadoria, não é? Então vende-se o corpo, seja na forma pornográfica, né? Seja na forma também cultuando em academias com a intenção de mostrar, ou seja, a aparência é o que importa. Né? Isso é trágico porque a gente sabe de casos de pessoas que morrem por causa disso, pessoas infelizes, você conhece com certeza nos consultórios, né? As pessoas que dependem do corpo para serem felizes. A deturpação até da palavra erótico. Sim. Né? Que hoje associa-se ao filme pornográfico, por exemplo, mas verdade. que não, né? Como a própria carta do Bento XVI, Eros não tem esse significado. Não tem, foi deturpado, Exatamente. né? Foi deturpado. E a mídia auxilia também propagando exemplos negativos. Né? Ou seja, se você falou em ato sexual ou em sexo com adolescentes, ele vai associar com alguma imagem, com alguma reportagem, com algum filme, com alguma novela que ele assistiu. Sim. Ou seja, que tipo de exemplo, né? Exemplaridade está tendo para ele essa relação, né? Ou seja, o exemplo não permite que ele tenha uma visão diferente daquela, né? E outro aspecto que eu vejo que é o imediatismo. Ou seja, eu quero algo para me satisfazer agora, né? Então, eu busco prazer a qualquer custo. O prazer, como a Bruna já falou, não é errado, não é? Não é errado. E nós, como cristãos, não tem problema sentirmos prazer. Seja ele através do ato sexual no matrimônio, seja tomando um vinho, comendo uma pizza, uma boa conversa, não é? Isso dá prazer, né? Então, o prazer não é errado, mas a que custo que eu quero esse prazer? Ao custo de sofrimento de uma pessoa, de um abandono de alguém, né? Então, essa relação do custo que eu tenho para adquirir o que eu quero agora, que é essa imediatez, que tem deturpado essas relações também. E algumas vezes ao custo de me expor a doenças, né? De me expor a situações de perigo para conseguir esse prazer. Né? Isso também é um... Eu ia, inclusive, pedir para você comentar, Bruno, eu sei que não é só a área cirurgia plástica, mas é impressionante os dados que nós temos do aumento de cirurgias plásticas em adolescentes, né? E de puramente fundo estético, né? As meninas que colocam prótese nos seios e etc. Então, quer dizer, que imagem, né? As novas gerações, o Robert bem disse, né? Pelo menos há uns 50 anos a coisa já está sendo deturpada. Mas me parece que agora a coisa chegou num grau de deturpação e perversão mesmo, né? Que imagem elas têm do sexo, né? Ou seja, eu preciso estar com o meu corpo de determinada forma para poder, me entendam bem, o pessoal aí de casa, comercializá-lo. Acredito, acho que acho que o sexo desconectado. Por isso, né, a conexão que a igreja faz, enfim, a gente não tem como não achar isso certo, não tem como não ver beleza nisso, né? Porque o sexo desconectado da vida matrimonial, ele acaba se tornando eu preciso estar linda, eu preciso estar perfeita, porque ele acaba, né, é pesado falar isso, mas ele acaba sendo esse me expor para que o outro me queira. Né? É diferente isso. Isso não claro que no matrimônio a gente também encontra casais com essa situação, claro que sim. Mas na vida fora do matrimônio, no sexo fora do matrimônio, isso é muito mais comum, né? Porque eu preciso estar perfeita, porque se não for comigo pode ser com outro. Né? Esse é o ponto, né? Ele é desconectado de uma relação, ele é desconectado de um projeto de vida. Exato. Né? Ele é desconectado disso. Ele é simplesmente simples e puramente para um prazer. Ponto. Diferente de uma vida sexual dentro de um relacionamento, dentro de um matrimônio, onde, claro que eu quero estar bonita para o meu marido, sem nenhuma dúvida, e é assim que os maridos esperam, e é assim que a gente espera dos nossos maridos. E essa preocupação também não tem nada de vaidosa, né? Exatamente. No mau sentido, não. Essa né? preocupação é digna e boa, digna, claro, né? Mas se porventura hoje eu não estiver assim na minha melhor forma, isso não vai tornar a minha vida sexual um fracasso. Sim. Muito pelo contrário. Exato. Né? Porque a minha vida sexual ela tem mais do que um belo corpo. E, Robert, eu mais uma vez, mal de filósofo, lembro aqui de Aristóteles, o justo meio, o ponderar, a prudência, também se aplica à vida sexual. Quer dizer, eu me lembro, agora não vou me lembrar em qual autor eu li isso, mas ele dizendo, quando ele falava dos prazeres, ele dizendo assim, chocolate é bom, quem não gosta de chocolate? Mas
imagine você comendo 5 quilos de chocolate de uma só vez, Claro. né? Então, assim, o sexo é bom? Claro que o sexo é bom, né? Entre duas pessoas que se amam verdadeiramente. É claro que ele é bom, mas também para essas coisas aplica-se o que Aristóteles chamaria de justo meio, de prudência, não é? Ou seja, a vida sexual pode ser virtuosa. A virtude está no meio, não é? Não é Isso, exatamente o que ele disse. É, Aham. então, a gente estava falando da questão da erotização, né? Ou seja, esse desejo de estar bem para o outro, ou seja, eu quero ser feliz para o outro, né? Mas eu vejo assim, eu lembrei assim, quando você estava falando, aqui no Brasil existe esse apelo ao erótico, à aparência, muito mais do que em outros países. Eu estive no Canadá e me chamou a atenção um detalhe, entre vários. Eu fui no mercado e tem degustação de produtos, como aqui também. Sim. Mas todos que eu fui eram senhores e senhoras de idade que faziam a degustação dos produtos. E não jovens bonitas, como aqui no Mulheres, Brasil. normalmente aqui no Sim. Brasil, aquelas mulheres com roupas Bonitas, mínimas sim, e tal. exato. Então, qual a necessidade desse apelo, né, de você ligar o produto ao erótico, à beleza exterior? A né? nossa TV, né, Rob? Sim. O que dizer da nossa televisão? Então, como você falava antes, dos adolescentes, dos jovens, que exemplo, que modelo que está sendo apresentado a eles? Né? Tá aí os modelos, né? Agora, doutora, deixa eu aliviar um pouco e deixar assim, o assunto um pouco mais light. É muito bom o que a gente sente na hora do sexo. Na hora do orgasmo, né, o homem e a mulher têm uma sensação de prazer que é por isso que querem de novo, porque é muito bom. Quer dizer, a minha pergunta é no seguinte sentido: Deus fez as coisas de uma forma tão perfeita, tão bela, que aquele prazer que o ato sexual promove, biologicamente falando, é desejável, é bom mesmo, né? Porque eu imagino assim, tudo o que acontece no corpo de uma pessoa no momento em que ela chega ao orgasmo com a pessoa amada. Então, é bom e é isso mesmo que a gente espera que seja, né? Uhum. Que esse prazer intenso te leve àquela taquicardia, te leve àquele suor da mão, enfim, Aham. né? Que te dê um pico de adrenalina e de muitos outros hormônios, que seu corpo inteiro responda àquilo, né? E aquilo forme em você uma memória boa, né? Uhum. Então é exatamente isso que a gente espera e é exatamente assim que tem que ser. E que se Exato. por em algum motivo na sua vida familiar, enfim, na sua vida conjugal, isso não está sendo assim, tem ajuda, né? Exato, Isso é algo que a gente isso. também tem que deixar muito Sim, claro, né? sim. Tem ajuda, Mas quem tem eu procuro, caminho. doutora? Então, Depende do tipo de problema. depende do tipo de problema, né? Mas assim, um bom médico, um bom ginecologista pode te indicar, porque algumas vezes, na prática clínica, a gente vê que assim, a grande maioria dos problemas não são de ordem física, Uhum. né? Então, mas às vezes eu tenho problemas de ordem física que estão dificultando a minha relação. Sim. Então, um bom ginecologista, né, vai poder te ajudar nisso, você como casal, você, seu esposo, vai poder te Às vezes ajudar um terapeuta. nesse caminho. Exatamente. Às vezes são os traumas, Uhum. né? Então, às vezes, coisas que eu vivia antes do meu casamento, Sim, enfim, sim. que me barram, que me brecam naquele momento, que me fazem parar naquele momento e que fazem com que aquilo que todo mundo diz que é tão bom, para mim não seja, né? Aham, Então, perfeito. pode ser que um psicólogo, pode ser que um padre, pode ser que Aham. que um pastor, enfim, Sim. né? Que seja uma questão religiosa, que eu cresci ouvindo tudo isso que a gente comentava no Aham. começo do programa, né? E que Aham. justamente por isso eu precise me desfazer dessas convenções, né? Dessas ideias erradas, enfim. Então, mas que existe ajuda. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que deixar claro, que né? bom. Que a vida Sim, sexual é boa e saudável E e deve que ser vivida em plenitude, como tudo na vida humana. Exatamente, Né? sabe? Quanto melhor eu viver, melhor ser humano eu vou ser. Exato. Nós estamos caminhando para o final do bloco, o final da participação de vocês. Eu queria saber se vocês têm alguma mensagem, ou gostariam de falar alguma coisa que não deu tempo de falar e que, assim, em um minutinho cada um pudesse se dirigir ao nosso telespectador para comentar algo a mais sobre esse tema. O tema, só terminando assim, a sexualidade é muito abrangente, né? Sim. E eu acredito que a Rede Católica também tem sido instrumento para poder esclarecer também aqueles que estão assistindo em vários outros programas, né? Essa necessidade de bem viver a sexualidade. Então, acho que pontos importantes para deixar aqui. A Igreja Católica, né, ela não é contra o prazer, não é contra o sexo, não é contra o ato conjugal. O casamento tem como fim, sim, a procriação, mas o fim unitivo. Os sínodos da família, né, e essa exortação vem auxiliar
os casais a bem viverem o matrimônio, né? As famílias a bem viverem. Ou seja, então, como última fala, eu recomendo a leitura dessa encíclica, né? essa exortação, do Papa, né? Amoris Laetitia, ou Alegria do Amor, para os casais, para os padres, diáconos, agentes de pastoral e mesmo para os cristãos não católicos. É uma beleza, é importante conhecer e vai dar uma visão geral da sexualidade do ponto de vista cristão. Ótimo, obrigado, Robert. Doutora Bruna. Eu acho que assim, termino falando que dessa beleza, né, de quão bom é a vida sexual, de quão bom é sermos homem e mulher e de quanto isso vivido na sua plenitude nos torna pessoas sadias, né? Nos torna pessoas com menos traumas, com menos neuroses, com menos, enfim, com muitas outras, muito menos doenças. E que se isso não está sendo bem vivido, existe ajuda. Né? Esse também é um caminho. É um recado importante a ser dado. Esse é um recado importante a ser dado, né? E que isso precisa ser conversado não só numa rede de televisão, mas principalmente na cama. Isso, né? isso. Dentro de casa, na cama. Sim. Eu e meu esposo. O que meu esposo espera da nossa vida conjugal? O que eu espero da nossa vida conjugal? Né? Porque o outro não tem obrigação de adivinhar o que eu quero. Sim. Né? Então, que isso possa ser um assunto, ainda que um assunto delicado, né? Mas um assunto que para o esposo e para a esposa eu possa verbalizar o que eu espero do meu marido. E ele possa verbalizar o que ele espera, né? Para que, tendo claro o que a gente quer, a gente possa realmente nos fazermos felizes. Né? Comungarmos, né? Obrigado, Robert. Obrigado, Bruna, né, por ter aceito o convite. Fica o convite para programas futuros, vamos falar mais. Vamos fazer um programa só sobre o método Billis, doutora Bruna. Peço que você não saia daí, continue assistindo a Rede Católica da Igreja, porque após o intervalo eu faço a finalização sobre o tema de hoje. Não saia daí. Olá, voltamos aqui para aquela finalização, aquele meu recado rapidinho que eu dou sempre ao final de cada programa. O programa de hoje me fez pensar mais uma vez em prazeres que são necessários à vida humana. A vida humana tem suas dificuldades, eu e você passamos por uma série de coisas todos os dias. Temos lá as nossas contenções, temos os nossos sacrifícios, nossas abnegações. A vida humana, inclusive, é feita de escolhas, não é verdade? Eu e você estamos nesse ponto das nossas vidas agora porque tivemos uma série de escolhas no passado que nos trouxeram aqui. Algumas escolhas mais livres, umas escolhas menos livres. Mas estamos aqui agora, vivendo a vida que, de certa forma, escolhemos viver. Mas essa vida traz com ela alguns pesos, essa vida traz com ela algumas responsabilidades. E é isso que eu costumo chamar de a gravidade da vida humana. Há uma frase de um filósofo espanhol que eu uso muito, que é o Julián Marías, que ele diz que a mulher é a graça, o homem a gravidade. A mulher com a graça representa a leveza da vida humana. E veja que tudo que é feminino é leve. Alma, por exemplo, é leve. Corpo, pesado. O masculino representa a gravidade, representa as coisas pesadas, as coisas difíceis, como o homem deve enfrentar, como se espera que um homem enfrente, inclusive na vida adulta. Onde eu vejo o sexo nessa história toda? O sexo entre duas pessoas que se amam, o sexo da vida conjugal, é um consolo para a vida humana. É um consolo para as dificuldades da vida. É o ápice da vida espiritual, porque é lá onde comungamos e por um minuto que seja, por um segundo que seja, suspendemos da dureza da vida e nos sentimos um pouco mais perto de Deus. O sexo pode ser isso na sua vida. Mais uma vez, agradeço a tua audiência, a tua participação aqui no Painel Católico. E até a próxima semana.